Kafamut Bet, a gente está começando, a gente viu a Mishnah ontem, certo? Eu vou ler a Mishnah de novo, porque ficou um pouco confuso, eu entendi errado no começo, depois a gente consertou. Vamos lá. Fala, Mishnah. Balkeri me'areb belibo venu averech lo lefanea velo leacharia. Balkeri, alguém que está impuro por causa de keri, por causa de sêmen, ele pensa no Kriyat Shema, ele não fala o Kriyat Shema, ele só pensa e não faz as brachot, nem de antes, nem de depois, somente o Kriyat Shema. Vela Amazon mevarech leachorav, venu mevarech lefanav. E Birkat Amazon, ele faz o Birkat Amazon, certo? Beirur também, igual o Kriyat Shema. E antes, a brachá de antes do pão, a brachá de Amotzi, Bichlal, ele não faz. Rabi Uda Omer, mevarech lifneiem ulecharem. Rabi Uda fala, não, faz brachá antes e depois. Amaravina, fala Ravina na Gemara. Zotomeret, da nossa Mishnah, que está escrito que ele pensa no Kriyat Shema, Irur que Dibur Damen. A priori, a gente pode concluir daqui que Irur é igual Dibur. Porque se pensar não fosse igual falar, para que ele precisa pensar no Kriyat Shema? Aparentemente disso que ele precisa pensar nas palavras do Kriyat Shema, mesmo que ele não pode falar, só de pensar é considerado como se estivesse falando e cumpriu a mitzvah. Elamai, perguntar então o que? Irur que dibur damen. Você está querendo concluir daqui que pensar é igual falar? E eu disse, então fala. Se pensar é igual falar, do mesmo jeito que ele pode pensar, ele pode falar. Então por que ele não fala? Responde a Gemara que de Ashkechan be Sinai, igual a gente encontra com relação ao Ar Sinai. O que é isso? Essa história de que o Balqueire, alguém que está impuro, não pode estudar a Torá, não é um din da Torá, é uma takaná de Ezra. Ezra Sofer, quando teve a aliá para o segundo Beit HaMikdash, Ezra Sofer Teken, que todo mundo que está impuro não pode estudar a Torá até ir no mikve. Agora, quando ele fez a takaná dele, ele pensou o seguinte, como foi no Ar Sinai? O que aconteceu lá? A Kadosh Baruch Hu falou para o povo se separar, para os homens separarem das mulheres, eles foram no mikve e foram receber a Torá. Agora, quando eles foram receber a Torá no Ar Sinai, que a Kadosh Baruch Hu queria que eles estivessem puros, o que eles fizeram no Ar Sinai? Eles só ouviram. E a gente tem um din que fala que shomea keone, ouvir é igual falar. Ou seja, a preocupação de Kadosh Baruch Hu no Ar Sinai é que eles estivessem puros para falar a Torá, mas pensar não. Então, embora pensar seja igual falar, a preocupação de Ezra, quando ele falou que não pode estudar a Torá, quem está impuro, é só a fala e não o pensamento. Igual que de Ashkechan be Sinai, igual a gente encontra no Ar Sinai, que a preocupação lá era falar, aqui também a preocupação é falar, mas só pensar não tem problema. Então, pensar é igual a falar, só que com relação à mitzvah, ao cumprimento da mitzvah, pensar é igual a falar, os dois valem. Porém, com relação à impureza, não estudar Torá impuro, é proibido somente falar e não pensar. Verav Chizda Amar, nas linhas grandes, Verav Chizda Amar, Irur Lav Kedibur Dame. Verav Chizda fala que não, pensar é diferente de falar, não é a mesma coisa. Porque se pensar fosse igual falar, então igual você pode pensar, você pode falar. Então já fala normalmente, não tem por que fazer essa diferença. Então, realmente, falar a risa aqui é diferente. Isso que ele só pensa não é igual a falar. Ela mairur que de burdame, porém, pergunta que você está falando que o quê? Que pensar é diferente de falar? Lamemeareira, então, para que ele pensa, Bichlal? Se pensar não é o mesmo nível de falar, então, para que ele pensa no Kriyat Shema, para que ele pensa no Birkat Amazon, isso não vale nada, não é igual a falar, então, para que ele faz isso? Amar Abelazar, que deixe lo yu kol olam moskimbo, veu yoshevu batel. Fala Abelazar o seguinte, olha, o cara está no Beit HaKnesset, ele lembrou que ele está impuro, ele não pode fazer Kriyat Shema, ele está com mais gente. De repente está todo mundo rezando, fazendo Kriyat Shema, e o cara fica olhando para o teto. Então, pelo menos pensa no Kriyat Shema, certo? Para não ficar, cola olá mosquimbo, todo mundo está lendo Kriyat Shema, vê o Yoshev bater, o cara está sentado sem fazer nada. Então, isso que ele tem que pensar não é realmente para cumprir a mitzvah de Kriyat Shema, porque só o pensamento não é igual a fala, é simplesmente para ele estar fazendo igual todo mundo. Venigros do Pirkachrina, olha, fala outra coisa. Por que tem que pensar no Kriyat Shema? Pense em qualquer outra coisa. Só mostra que o cara está concentrado em alguma coisa. Amaravada barahava bedavar shatzibur oskimbo. Certo? O ideal é que ele esteja fazendo o que o tzibur está fazendo. Então, justamente o Kriyat Shema. Virando no mudo, Kafalef Amudalef. Verei tefilá, pergunta a Gemara, olha, com relação a tefilá, a gente encontra o seguinte. Dedavar shatzibur asukimbo. O cara está no Minyan, certo? No Beit HaKnesset. Então, de repente, ele lembra que ele está impuro, ele não pode rezar. O tzibur inteiro está rezando. O cara que lembrou que está impuro, o que ele faz? Vetnan, está escrito na Mishnah, a gente vai ver no próximo daf. Aí, ao medo ele estava rezando, ele lembrou que ele é balquere, que ele está impuro. Lo yafsik, não para de filar no meio e vai embora. Ele é katser.
ele resume as brachot, certo? Ele faz o começo e o fim de cada brachá. Atah chonen ladam da'at, baruch atah Hashem chonen da'at. Quer dizer, ele pula o meio. Tama de'at chilba. Agora, a gente pode ver dessa Mishnah que o motivo que ele mekatzer, que ele resume, é porque ele já começou. Lo atril, mas se ele não tiver começado a rezar ainda, lo yatril, nem reza. Ou seja, a gente vê que alguém que ele sabe que ele está balquer, ele não pode rezar, ele nem começa a rezar. Então, embora o tzibur inteiro vai estar fazendo o tefilá, ele fica longe disso, ele fica fora, não participa da tefilá. Por quê? No Kriyat Shema, você falou que ele tem que pensar no Kriyat Shema para estar junto com todo mundo. Na tefilá, a gente vê que não. Fala Gemara, Shanei tefilá deleit ba malchut shamayim. Não, tefilá não tem malchut shamayim, não tem kabbalat al malchut shamayim, certo? A tefilá é principalmente pedir coisas. Não é receber sobre si o cumprimento das mitzvot igual o Kriyat Shema. Por isso, ele não precisa pensar. Mas fala, se for assim, verei birkat Amazon lechorav deleit ba malchut shamayim vetnan Amazon mevarech lechorav e não mevarech lefanav. Pergunta, olha, birkat Amazon, certo? Sobre o pão, não tem kabbalat al malchut shamayim, está agradecendo pelo pão. E na nossa Mishnah está escrito que Amazon mevarech lechorav e não mevarech lefanav. Na nossa Mishnah está escrito que Birkat Amazon ele tem que pensar no Birkat Amazon, mesmo que não tenha Kabbalat ou Malchut Shamayim aqui. Então não é isso que indica o que ele precisa fazer, o que não. Ela, por isso, a Gemara volta atrás e conclui o que o Balquer tem que fazer no pensamento e o que não. Kriyat Shema Birkat Amazon de Oraita, o Tfilah de Rabanan. Já que Kriyat Shema e Birkat Amazon são mitzvot de Oraita, pelo menos no pensamento ele faz. Tfilah, que é uma mitzvah de Rabanan, nem faz. Se ele já começou, ele resume, mas se ele não tiver nem começado, ele não reza. Mas aí voltamos àquilo que a gente falou no começo lá atrás, que tinha que falar, tinha que ouvir as palavras. No Kriyat Shema, tem que falar. Sim. É que aqui o cara está numa situação de bediavad, que ele está impuro, ele não pode, que ele já proibiu ele de falar, então pelo menos pensa. Aqui é uma situação diferente. Não vai dar para purificar e voltar. Não dá tempo. Se dá tempo de ir no mikve e voltar, então a Mishnah lá para frente fala, olha, vai no mikve e volta, mas se não dá tempo, não dá tempo. Amar Raviuda, fala Raviuda, Minan le Birkat Amazon le'achorei amina Torá. De onde eu sei que a mitzvah de Birkat Amazon, que a gente faz depois de comer pão, é da Torá. Shenemar, está escrito no Pasuk, ve'achalta, ve'savata, ve'nachta. Comer, se satisfazer e fazer brachá. Daqui a gente vê, o Birkat Amazon é da Torá. Não a linguagem dele, mas a obrigação de fazer uma brachá depois de comer. Minan le Birkat Torá lefanei amina Torá. De onde eu sei que as brachot que você faz para a Torá antes de estudar, de onde eu sei que ela é de Oraita, ela é da Torá, Shenemar, que chama Hashem Ekra, Havugod El Elokeinu. Quando você for falar o nome de Hashem, quando você for falar a Torá e as mitzvot, que é o nome de Akadosh Baruch Hu, Havugod El Elokeinu, primeiro louve Hashem. Então, primeiro você faz uma brachá, depois você fala a Torá. Então, aqui a gente vê que tem brachá antes de ler a Torá. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, a priori eu posso fazer um kal vachomer para os dois lados. Lamad Birkat Torá le'achorea min Birkat Amazon e kal vachomer. A gente tem assim, por enquanto na Torá a gente encontra psukim que falam fazer brachá do pão depois de comer, e fazer brachá antes de estudar a Torá. Rabi Yochanan quer aprender agora que você tem mitzvah de fazer brachá da Torá depois de estudar. Ele vai aprender isso do Birkat Amazon, por Kal Vachomer, por lógica. Tem outra palavra, Kal Vachomer. Por Svará. O Birkat Amazon lefanea min Birkat Torá mi Kal Vachomer. E a gente vai aprender que ele quer aprender também que tem uma mitzvah de fazer brachá antes do pão, baseado na brachá de antes de estudar a Torá, por Kal Vachomer. Se para a Torá você tem que fazer brachá, mas ainda para o pão, já vamos ver por quê. Ele próprio explica. Birkat Torá le'acharei min Birkat Amazon mi Kal Vachomer. Eu aprendo a obrigação de fazer Birkat Torá depois de estudar. Eu aprendo isso da mitzvah de fazer Birkat Amazon sobre o pão, com o Kal Vachomer. Qual o Kal Vachomer? Mamazon, então lefanav, então le'achorav, Torá sheteuna lefanea e nodin sheteuna le'acharea. Mazon, comer pão, a priori pela Torá, não tem que fazer brachá antes. E mesmo assim você tem que fazer brachá depois. A Torá que você tem que fazer brachá antes, mas ainda que você tem que fazer brachá depois. Certo? Se para o pão eu não preciso fazer brachá antes, não é tão importante fazer brachá antes, mas eu tenho que fazer depois. A Torá que a gente encontra na Torá, uma mitzvah de fazer a brachá antes, mas ainda que eu vou ter que fazer depois. O Birkat Amazon lefanei min Torá mi Kal Vachomer. E o Birkat Amazon, ele quer aprender agora que tem que fazer brachá antes de comer o pão, aprendendo um Kal Vachomer de Birkat Torá. Como? Uma Torá shein teuna le'acharei teuna lefanea. Torá, eu não preciso fazer brachá depois pela Torá a priori, certo? O Pasuk falou só de fazer brachá antes, mas não depois. Mazon she'otan le'achorav enodin she'etan lefanav. O mazon, que eu tenho que fazer brachá depois,
mas ainda que eu vou ter que fazer antes. Se sobre a Torá eu preciso fazer brachá depois e não preciso antes, desculpa, se sobre a Torá eu faço antes e não depois, Birkat Hamazon que eu tenho a mitzvah de fazer depois, mas ainda que eu tenho que fazer antes, certo? A priori o Kal Vachomer aqui, um contradiz o outro, de qualquer jeito a Gemara vai perguntar aqui para Rabi Yochanan, certo? Porque decide o que é mais importante, a brachá de depois ou a brachá de antes. Rabi Yochanan falou o seguinte, olha, se tem brachá da Torá antes e não tem depois, Birkat Hamazon que tem depois, óbvio que tem que ter antes também. Ou seja, o depois é mais importante. E depois ele fez o Kal Vachomer ao contrário. Fala a Gemara aqui não, eu posso perguntar, quando você faz um Kal Vachomer, você se baseia numa svará, numa lógica, se a lógica não é completa, fica com pergunta. Então fala, Rabi Yochanan, eu posso fazer uma pergunta aqui, o quê? Male mazon sheken neune, male Torah sheken chaye olam haba. Fala, olha, o mazon, o pão, isso que a Torá me obrigou a fazer brachá depois, é por quê? Porque eu tenho proveito, eu fiquei satisfeito, eu tenho que fazer brachá depois. O estudo de Torá, eu vou estudar alguma coisa que é chaye olam, que vai me dar a vida para o olam haba. Eu tenho que fazer brachá antes de fazer alguma coisa assim tão importante. Então, isso que o Birkat Hamazon tem brachá depois, isso que a Torá tem brachá antes, cada um tem uma lógica, tem um motivo de porque o Birkat Hamazon vem depois, porque está satisfeito, se agradece, e a Torá, que é importante, ela traz chaye olam para a pessoa, você faz uma brachá antes de cumprir ela, para valorizar o que você está fazendo. Então, não dá para fazer aqui um Kal Vachomer, certo? Porque tem um motivo por trás das coisas. Não posso simplesmente falar, olha, se a Torá que tem brachá antes não tem brachá depois, o pão que tem brachá depois, óbvio que vai ter brachá antes, não necessariamente. Porque a Torá tem brachá antes porque você está fazendo alguma coisa importante de estudo de Torá, então você precisa reconhecer o que você está fazendo. E o pão tem brachá depois porque está agradecido quando você fica satisfeito. Então, já que é assim, não dá para fazer o Kal Vachomer. Veod, e outro ponto, fala Gemara, Tanan, está ensinando nossa Mishnah, Al-Mazon mevarech leachorav, e não mevarech lefanav tiuta. Fala Gemara, olha, na nossa Mishnah está escrito claramente que Birkat Hamazon é de oraita, mas a brachá antes do pão não é de oraita, é de Rabanan. Por isso, o Baal Keri, quem está impuro, ele pensa no Birkat Hamazon de depois, e não na brachá de antes. Então fica uma pergunta aqui para Rabi Yochanan que não tem resposta. Realmente, claramente a gente vê que o Birkat Hamazon é de oraita, mas a brachá de Motzi que vem antes do pão não é de oraita. Amar Ravilda, fala Ravilda, Safek kara kriyat shema, Safek lo kara, e no choser vekore. Se a pessoa está na dúvida se ele fez kriyat shema ou não, não precisa fazer kriyat shema de novo. Safek amar emet ve'atziv, Safek lo amar, choser ve'omer emet ve'atziv. Agora, se ele está na dúvida se ele fez a brachá de depois do kriyat shema, a brachá de emet ve'atziv, que lá ele fala sobre Yetziat Mitzrayim, faz de novo. Maitá, mas qual o motivo de Ravilda? Certo? Geralmente a gente tem uma regra geral. Safek de oraita lechumra, safek de rabanan lekula. Quando eu tenho dúvida com relação a uma mitzvah de oraita, eu tenho dúvida se eu cumpri ou não, faz de novo. Uma mitzvah de rabanan, eu estou na dúvida se eu cumpri ou não, não precisa fazer de novo. Aqui está ao contrário. A priori está ao contrário, certo? A gente diria que Kriyat Shema é de oraita, mas emet ve'atziv, a brachá de Kriyat Shema é de rabanan. Maitama, qual o motivo dele? Kriyat Shema de rabanan, emet ve'atziv de oraita. Aqui ele inverteu, que geralmente a gente não veria dessa forma, mas ele falou que Kriyat Shema é de Rabanan, na Gemara mais para frente vai explicar por quê, e Emet ve'atziv é de oraita. Emet ve'atziv, que você tem que falar sobre a saída do Egito, tem mitzvah de lembrar a saída do Egito de manhã e de noite. Então, na brachá de Emet ve'atziv, que você fala sobre Gal Israel, você fala sobre a Geulah, a saída do Egito, então uma mitzvah de oraita. Se você está na dúvida se fez ou se não, faz de novo. Mas o Kriyat Shema é de Rabanan. Certo? Já vamos ver por que, de acordo com ele, o Kriyat Shema é de Rabanan. A priori, a mitzvah de Kriyat Shema de manhã e de noite é uma mitzvah da Torá também. Mativ Rav Yosef, pergunta Rav Yosef. O Veshochbecha, o Kumecha. Está escrito que a gente tem que ler o Kriyat Shema, como a gente viu lá no começo da Masechet, Veshochbecha, o Kumecha, ao se deitar e ao levantar. Então, à noite é uma mitzvah da Torá. Amarlei Abaye, falou Abaye para Rav Yosef, o Bedivrei Torá activo. Abaye quer explicar que esse passuco está escrito ודיברת מה בשבתך בביתך, ולכתך בדרך, ושוכבך וקומך, que é ודיברת bam? ודיברת bam, que você tem que falar isso, não é o Kriyat Shema, é Divrei Torá, que você tem que estudar a Torá de manhã e de noite. É isso que a Abai quer explicar. O passuco não está falando de Kriyat Shema, está falando sobre Divrei Torá, sobre estudar a Torá. Então, Kriyat Shema realmente pode ser que não tenha obrigação de ler de manhã e de noite. Então, fala a Mishnah, olha, está ensinando a Mishnah o seguinte, Bal keri me'arev belibov, ve'ino mevarech lo lefanea ve'lo le'acharea. Ve'amazon mevarech le'achorav, ve'ino mevarech le'fanav. Fala Gemara para Abai, olha, está escrito na nossa Mishnah que o Baal Keri, quem está impuro,
ele pensa no Kriyat Shema e não faz a brachá de antes e depois. E Birkat Hamazon ele pensa, mas a brachá de Hamotzi não precisa. Ou seja, o que a gente vê daqui claramente? Que o Kriyat Shema é de Oraita e as brachot é de Rabanan. Por isso o Balker ele pensa no Kriyat Shema e nas brachot ele não precisa nem pensar. Veisal kadata, se fosse igual a gente falou até agora, de acordo com a Ravilda, emet ve'yatziv deoraita, que a mitzvah, a brachá de emet ve'yatziv, a brachá da Torá, livro le'achorea, deveria fazer essa brachá também, o Balkeri também deveria pensar nessa brachá, se ela for deoraita. Fala Gmará, maitama mevarech, fala Gmará, não, por que é que ele não precisa? Por que alguém que pensou no Kriyat Shema não precisa fazer a brachá de emet ve'yatziv? E mishum etziad mitzrayim, se a dúvida dele é se vou fazer meditação de novo para lembrar da saída do Egito, aí na hora que a pessoa faz o Kriyat Shema, na última parashá do Kriyat Shema, também fala sobre a saída do Egito. Então, se isso que ele teria que fazer é meditação de novo, ou não de novo, no caso do Balkeri, isso que o Balkeri precisaria pensar na brachá de Emet Ve'atziv é por causa de Yetziat Mitzrayim. Mas se ele já pensou no Kriyat Shema sobre Yetziat Mitzrayim, ele já cumpriu a mitzvah de lembrar a saída do Egito à noite. Então Emet Ve'atziv se tornou Derabanan. Por isso não tem que pensar de novo. Ou seja, o que a gente falou antes, o que Rabilda falou, que se ele está na dúvida se fez Kriyat Shema ou não, não volta. Se ele está na dúvida se fez Emet Ve'atziv ou não, ele volta, está se tratando que ele não fez Kriyat Shema. Porque se ele já fez o Kriyat Shema, então ele já lembrou da saída do Egito. Então a brachá de Emet Ve'atziv voltou a ser uma mitzvah de Rabanan, porque a saída do Egito que tem lá ele já cumpriu. Então o que está escrito que ele volta e faz de novo Emet Ve'atziv se ele não tiver feito o Kriyat Shema? Pergunta a Gmará, Venei maha velo baiha. Fala a Gmará, olha, então o Balkeri, se não tem uma mitzvah da Torá de ler o Kriyat Shema à noite, certo? Ou Bechlal, de noite e de dia, de acordo com o que a Bea está explicando, que o Beshovichav Kumecha é só mitzvah de Divrei Torá, mas o Kriyat Shema por si só ele não tem mitzvah, certo? O Kriyat Shema por si só não é uma mitzvah de ler. O único lado de mitzvah que tem no Kriyat Shema é a saída do Egito. Então, vamos falar para o Balkeri na nossa Mishnah, em vez de pensar no Kriyat Shema, pensa na brachá de Emet Ve'atziv, que fala sobre Yetziat Mitzrayim. Se a mitzvah das brachot e do Kriyat Shema lembrar a saída do Egito, e se lembra a saída do Egito tanto no Kriyat Shema quanto na brachá de Emet Ve'atziv, então por que está escrito na nossa Mishnah que o Balkeri tem que pensar no Kriyat Shema e não nas brachot? Venei ma'a velo baiha, pensa na brachá e não no Kriyat Shema. Por que você escolheu um deles? Kriyat Shema difa deit batarte. Fala, mas não, de qualquer jeito, Kriyat Shema é melhor, porque o Kriyat Shema tem Kabbalat al Malchut Shamayim, de cumprir as mitzvot, e tem saída do Egito. Então o Balkeri, se ele tem que pensar em um dos dois, pensa no Kriyat Shema, que ele engloba outros assuntos, e não na brachá de Emet Ve'atziv. Mas é possível que realmente o Kriyat Shema por si só não seja uma mitzvah da Torá. Então, quando o Rabilda falou que alguém está na dúvida se ele leu o Kriyat Shema ou não precisa ler de novo, porque o Kriyat Shema por si só não é uma mitzvah da Torá. Então, se ele já lembrou da saída do Egito na brachá de Emet Ve'atziv ou Emet Ve'emunah, não precisa ler o Kriyat Shema de novo. Rablazar Amar, Rablazar discorda, ele fala, Safek Kara Kriyat Shema, Safek Lo Kara, Choser Vekore Kriyat Shema. Certo? Ele volta e lê de novo o Kriyat Shema, porque Kriyat Shema é uma mitzvah de Oraita, Beshochvecha, ou Kumecha, mitzvah de Oraita de ler de manhã e ler de noite. Safek Itpalel, Safek Lo Itpalel, alguém que está na dúvida se rezou ou não, e não Choser Itpalel. Aí não precisa rezar de novo, porque a Tfilah, com certeza, é uma mitzvah de Rabanan. Certo? Tem uma choque de Rambam e Ramban, se Tfilah é uma mitzvah de Oraita ou de Rabanan. Agora, mesmo que seja de Oraita, é uma vez por dia pedir alguma coisa, mas não as 3 Tfilot. 3 Tfilot já é de Rabanan. De acordo com Rabi Yochanan, não. Alguém que está na dúvida se ele rezou ou não, ele tem que voltar a rezar, certo? Isso que Rabi Yochanan falou, levai que a pessoa reza o dia inteiro, porque tem uma mitzvah de rezar, de oraita. E se ele está na dúvida se rezou ou não, volta a rezar. Fala Ravilda em nome de Shmuel. Alguém que começou a rezar e lembrou, já rezei, certo? O cara tinha um minyan kavu, ele rezava todo dia às 7 da tarde. E aí um dia, por acaso, ele rezou mais cedo, estávamos falando de minyan. Quando chegou às 7, ele foi no erguel, no costume dele, e começou a rezar. Então, no meio da tefilá, lembrou, já rezei hoje, já fiz tefilá. Você que vai filho bem sobre brachá, para no meio. Mesmo que ele está no meio da brachá, ele para e não continua. Eini, pergunta a Gemara, Rav Nachman conta o seguinte, que a Vinan Bei Rabba Baravua, quando a gente estava na casa de Rabba Baravua, no Beit HaMidrash dele, Ban Minei, perguntaram para ele o seguinte, Anei Benei Bei Rav,
os alunos perguntaram para Rav Baravua, Detau matkere dechol beShabbat. O que aconteceu? Uns talmidim se confundiram e começaram a fazer no Shabbat a tefilá de Chol. Começaram a fazer no Shabbat Atah Achonei Ladam Dat. O que faz? Mal, Sheigmeru, acaba a brachá ou não? Ele lembrou na Atah Achonei, ele começou a Atah Achonei Ladam Dat, se tocou que é Shabbat. Termina a brachá ou não? Ou ele chegou no Refaim Hashem Elokeinu, ele lembrou que é Shabbat. Termina ou não? Ve'amar lan gomrim kol brachá. E Rav Baravua respondeu, acaba a brachá. Mesmo que você lembrou que você não tem obrigação de fazer essa brachá, porque Shabbat não tem essas brachot, mesmo que você lembrou no meio, completa. Ou seja, a gente vê que quando você lembra que você não tem obrigação de fazer a brachá, você pelo menos aquela brachá termina. Então, como o Shmuel falou que alguém que lembrou que ele já rezou, ele para mesmo no meio da brachá e não completa ela, Rav Baravua falou que, olha, quando você errou e você começou uma brachá, pelo menos aquela brachá você acaba. Fala Gmará, fala Gmará, sua pergunta não é pergunta. Atam gavra bar chiuvau, verabanano de lo trechuhu mishum kvod Shabbat, avalacha atzalelei. Fala Gmará que é diferente. Isso que em Shabbat a gente faz menos brachot, não é que não existe obrigação de fazer a midá, não é que não existe obrigação de fazer essas brachot. Existe obrigação, mas por kvod Shabbat, para a tefilá não ser muito longa, a midá pelo menos, Rachamim cortaram parte da midá. Ou seja, a obrigação dessas brachot existe. Então, se ele se tocou no meio que ele estava fazendo a brachá, ele se tocou e hoje é Shabbat, não precisa fazer, mesmo assim ele tem que fazer, porque essa mitzvah, essa brachá é uma brachá que combina com esse dia. Mas alguém que já rezou e lembrou, se tocou que ele já rezou, ele não tem obrigação nenhuma de rezar. Aí ele corta no meio. Então, não tem contradição entre o que Shmuel falou e o que Rav Baravua falou. Alguém que já rezou sozinho, e ele chegou no Beit HaKnesset, e aí ele justo encontrou que estavam rezando Beminyan. Se ele consegue rezar e lechadesh uma tefilá nova, uma bakashá nova, uma kavaná nova, reza junto com o tzibur. Vem lav alechzor veitpalel. Se não, não reza de novo. Vetzricha. Agora, Shmuel falou duas coisas iguais, aparentemente. Shmuel falou, alguém que estava rezando e lembrou que ele já rezou, para por aí. Obviamente, alguém que já rezou, chegou na sinagoga e viu o tzibur rezando, não vai rezar de novo. Então, por que Shmuel teve que falar para não rezar? Então, responde a Gemara Tzricha, ele precisou falar as duas coisas. Por quê? Se tivesse só a primeira frase de Shmuel, que alguém que já rezou, começou a tefilar e lembrou, já rezei, ele para no meio, se Shmuel falasse só isso, eu pensaria que isso é quando ele rezou sozinho, e agora ele está rezando sozinho, que a tefilá está no mesmo nível, virando amud, ou tzibur, vetzibur, ou se ele rezou betzibur, e agora ele está betzibur também, quer dizer, a tefilá dele continua no mesmo status. Então, se ele lembrou que ele já rezou, ele para. Mas eu poderia pensar que, olha, se ele rezou sozinho, depois chegou na sinagoga e viu o tzibur rezando, eu podia pensar, olha, tefilá betzibur nem se compara com uma tefilá sozinho. Então, isso que ele rezou sozinho é como se não tivesse rezado, se ele tem a oportunidade de rezar com o tzibur. Então, eu poderia pensar que se ele viu o tzibur rezando, reza com eles. Vem Shmuel e fala, não. Mesmo que ele viu o tzibur rezando, não reza. Vem a Shminanacha, e se ele falasse só esse din, que se ele já rezou, e ele chegou na sinagoga e viu o tzibur rezando, se ele consegue inovar na tefilá, ótimo, faz. Mas se não, eu ia pensar o seguinte, Mishum deloat chilba. Por que ele não reza com o tzibur agora? Por quê? Porque ele não começou a rezar. A valata, mas o que acontece num caso de At-Hilba? O que acontece num caso em que ele já começou a rezar? Ele já tinha rezado, esqueceu e começou a rezar. Eu poderia pensar que nesse caso ele completa, em Maló, talvez aí ele não para, tzricha. Por isso o Shmuel precisou falar as duas coisas. Precisou falar que alguém que já começou a rezar, se ele lembrou que ele já rezou, ele para, e alguém que chega no Beit HaKnesset e vê o tzibur rezando, não reza com ele. Ele teve que falar os dois, porque eu não aprenderia um do outro. Certo? Porque um caso ele já começou a rezar, eu poderia pensar, olha, já começou a rezar completa, Kamash Malan que não, vem Shmuel falar que não completa, e o outro eu podia pensar, olha, tá bom que ele já rezou, mas ele rezou sozinho e agora tem tzibur, talvez é uma tefilá completamente diferente, Shmuel teve que vir falar, e não, aqui também ele não reza. Amaravuna, fala Ravuna, Nichnas le Beit HaKnesset u'matzah tzibur shemitfalim. Alguém chegou no Beit HaKnesset e viu que o tzibur estava rezando e ele precisa rezar também, certo? Vamos pegar aqui Tfilat Mincha, ele viu que o tzibur estava fazendo Tfilat Mincha, e ele também precisa rezar.
ele começa agora, ou ele espera o Shaliach Tzibur fazer a Kedushá, e aí ele começa. Então fala Rav Huna, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור למודים, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל. Se ele consegue fazer a midá e acabar a midá a tempo do Shaliach Tzibur, do Hazan, não chegar no modim, certo? Tem duas partes da tefilá que a gente fala junto com o Shaliach Tzibur. Kedushá, certo? Na Kedishach e na Retzach, e o modim. Fala Rav Huna, se eu consigo rezar, acabar minha tefilá antes do Hazan chegar no modim, e aí quando ele chegar no modim eu já vou ter acabado minha tefilá e eu posso falar junto, ótimo, começa. Se não, não, espera e reza junto com o Hazan. Aí você pode falar o modim na hora certa. Rabi Yoshua ben Levi Amar, Rabi Yoshua fala não. אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, יתפלל. ואם לאו, אל יתפלל. Rabi Yoshua ben Levi fala que não. Só se você consegue rezar a tempo de acabar antes do Hazan chegar na Kedushá, na Kedishach. E aí você vai poder responder. Mas se você não tem tempo de fazer isso, se, por exemplo, quando o Shaliach Tzibur chegar no Nakdishach, você vai estar no meio do Shema Koleinu, aí não. Aí você não começa a rezar antes, você vai esperar para rezar, para poder responder a Kedushá. O que sim se faz? Você reza junto com o Shaliach Tzibur, certo? Você chegou atrasado, você já começaram a me dar, então você vê que estão acabando, não dá tempo de rezar tudo, você espera e reza junto com o Hazan. Bemai Kamil, ficou a discussão entre eles se eu tenho que ter tempo de acabar até o Modim ou até acabar o Nakdishach. Mar Savar Yachid Omer Kedushá, Mar Savar Reim Yachid Omer Kedushá. A discussão entre eles é o seguinte, se eu estou no meio da minha Amidah e começaram a falar Nakdishach, começaram a falar Kedushá, eu paro no meio e falo junto ou não? Rav Huna sustenta que o quê? Eu falo sozinho, falo junto com o Tzibur, não importa onde eu estou. Então, se eu tenho tempo até eu chegar no Modim, eu posso começar. Porque mesmo que ele esteja, por exemplo, no Shema Koleinu, quando o Hazan chegar na Kedushá, eu vou falar Kedushá lá, junto com o Tzibur, não perdi. Mas Rabi Yoshua ben Levi fala que não, Kedushá, você não pode falar Kedushá no meio da sua Midah. Então você tem que conseguir acabar a ponto de ter acabado, ter terminado, antes do Hazan chegar na Kedushá. Vechen amar avada barahava, minan shin yachid omer Kedushá, de onde eu sei que Yachid, alguém está rezando, não junto com o Tzibur, sozinho, ele não fala Kedushá por si só, ele não pode falar sozinho e nem fora do lugar, Sheneimar, Venikdashti betoch bnei Israel. Está escrito no Pasuk, Venikdashti betoch bnei Israel. Vem ensinar o seguinte, Kol davar shebekdushá, lo ye pachot me'asara. Tudo que tiver Kedushá, for ligado com Kedushá, não pode ter menos que 10 pessoas, tem que ter minyan. Agora, onde está escrito aqui minyan? Mashma, de onde você tirou que betoch bnei Israel é com minyan? Talvez 3 pessoas já são chamadas bnei Israel. Detane Ravnai, Yahua de Rabchia Barava, assim falou Ravnai, irmão de Rabchia Barava, Atei Toch Toch. A gente tem uma gzerá shavá da palavra Toch. Ktivach, está escrito aqui nesse pasuk, Venikdashti Betoch Bnei Israel, certo? Betoch Bnei Israel. O Ktivach também está escrito com relação aos Meraglim, os espiões que falaram mal da terra, e Badlu Mitoch Aeda Azot. Male ala Nasara, Afka Nasara. Do mesmo jeito que os Meraglim eram 10, certo? Eram 12 espiões, mas Yoshua e Caleb falaram bem da terra. Então eles estavam de fora. Lá são 10 espiões, aqui também. O decule alamiat mivsak lopasik. Porém, todo mundo concorda que você não para a sua tefilá para responder, peraí. Desculpa, vamos voltar. Eu falei errado aqui. De acordo com o Rav Huna, mesmo quando você está rezando sozinho, você pode falar Kedushá sozinho. Por isso, você não precisa esperar o Shaliach Tzibur falar. Você pode falar sozinho na sua tefilá. Por isso, você tem que esperar, tem que ter tempo de chegar no Modim. Mas, de acordo com o Rabi Yoshua ben Levi, você não pode falar Kedushá sozinho. Você tem que falar Kedushá junto com o Hazan. Por isso, você tem que conseguir acabar antes do Shaliach Tzibur chegar na Kedushá. Agora, fala Gemara, porém, todo mundo concorda, tanto Rabi Yoshua ben Levi quanto o Rav Huna concordam que se eu estou no meio da Amidah e começam a falar Kedushá, eu não paro para falar com o Tzibur. Rav Huna fala, Bichlas pode falar sozinho. Mas Rabi Yoshua ben Levi fala, olha, não posso falar sozinho, eu tenho que falar junto com o Tzibur. Mas se eu estou no meio da Amidah, eu não paro. E Baileu, pergunta é o seguinte, será que para certo? Para responder o Kadish, paro ou não paro? Kedushá, eu não paro. O que acontece com o Kadish, paro ou não? Que até Ravdim amar Rabi Yehuda, Rabi Shimon também de Rabi Yochanan, quando Ravdim veio de Eretz para Bavel, ele falou que Rabi Yehuda e Rabi Shimon, alunos de Rabi Yochanan, Amre, os dois falaram, Lakol en mafsikim,
para nada você para só Amidah. Está no meio da Amidah, você não para para nada. Chutz min Yehei Shemo Agadol Mevorach. Só para Yehei Shmei Rabbah Mevorach. Só para isso você para. Shafilo Osek B'Maaseh Merkavah Posek. Mesmo que você esteja estudando Maaseh Merkavah, dos grandes limudim, estudos de profundidade da Torá, de Kabbalah, mesmo que você está ocupado com Maaseh Merkavah, que é algo muito grande, você para. Veleiti L'chitakivatem, mas Alachá não é assim. Certo? Para Yehei Shmei Rabbah Mevorach, você também não para. Escolha, Hazak Baruch, pessoal. Continuamos amanhã.